Informação, debate, opinião e a sua participação. Está no ar Em Dia com a Notícia. Meu carinhoso bom dia para você que optou por mais uma vez estar com a gente sintonizado, sintonizada aqui na minha, na sua, na nossa Rádio Catedral 106,7 FM, a sintonia da felicidade. Hoje estamos apenas nas plataformas de áudio com esse programa que eu já tinha avisado na última terça-feira, que é um programa gravado para esclarecer as dúvidas que surgem sempre quando o Dr. Rubem Bruno chega ao nosso programa, nosso comentarista de todas as quintas-feiras. Então sempre pairam dúvidas no ar e essas dúvidas não são totalmente sanadas pela nossa falta de tempo. Então neste programa especial eu fiz um compilado das principais dúvidas, das dúvidas comuns, frequentes entre os ouvintes, para que a gente possa esclarecer, dar uma luz sob o olhar jurídico de como resolver a sua questão, a sua demanda. Já estamos então no ar, nas plataformas de áudio, no Dial, no 106,7 FM da nossa Rádio Catedral. Estamos também no aplicativo da Rádio Catedral, que você baixa gratuitamente na loja virtual do seu celular e no site www.radiocatedral.com.br. Lembrando que no mês passado não conseguimos atingir a meta de 100%, então neste mês de outubro é fundamental a sua participação, a sua corresponsabilização com essa obra de evangelização, que é essa conquista da nossa Igreja Católica, que é a Rádio Catedral. Para a sua colaboração, Chaves Pix 35 79 79 68 000175. Falei muito rápido, então vou falar mais pausadamente para que você possa anotar, possa também colocar aí no seu celular e fazer a contribuição neste momento. 35 79 79 68 000175 ou então amigosdarradio@radiocatedral.com.br. amigosdarradio@radiocatedral.com.br. Esses são os caminhos para a sua colaboração. Agora, você quer se tornar amigo da Rádio Catedral? Também é muito fácil. 3231-3560. 3231-3560. Só você conversar lá com o Geninho, que ele vai te colocar já em contato com a nossa central de atendimento, com o setor Amigos da Rádio, para que você possa se tornar, então, amigo da Rádio Catedral e nos ajudar todos os meses com esse trabalho de evangelização, porque o mundo está precisando ser evangelizado, o mundo está precisando de paz. A gente vai falar sobre isso também aqui, que influencia essa guerra que está acontecendo neste momento, influencia até em questões de direito aqui no Brasil. Por falar em direito, vamos falar de direito? Doutor Rubem Bruno, bom dia. Bom dia, meu amigo Rodrigo. Hoje também eu posso dar bom dia para um amigo do tempo de Vox Ecclesia, querido Lúcio. Hoje tem essa oportunidade de dar bom dia para o meu amigo e para os ouvintes da Rádio Catedral, meus queridos amigos do coração. Prazer em estar aqui. Pedir licença para fazer companhia de novo em mais uma quinta-feira. Isso, esse Lúcio amigo do peito, Lúcio coração rubro-negro batendo forte, batendo muito forte, não é isso? Ninguém é perfeito. E feliz da vida com o Tite, novo técnico do Mengão, que vai dar uma cara nova. A gente espera, assim, um equilíbrio maior para o Flamengo, porque tem vários jogadores de nome, tem banco também muito bom. O banco do Flamengo acho que joga na maioria dos clubes da primeira divisão da Série A aqui do Campeonato Brasileiro. Vamos falar a verdade? Dois times. Eu não compartilho desse sentimento, com o Lúcio, mas a gente tem que ser claro, tem que ser transparente, tem que ser justo, né? Exatamente. O Flamengo é o maior elenco do Brasil, na minha opinião. Tem que ser bem gerido. E tropeça nas próprias pernas, né? Eu acho que é assim, que o Flamengo se comporta. Porque, vamos falar rapidamente de futebol, só para que a gente possa, concluir esse papo. Quem esperaria que o Bruno Henrique, depois de uma contusão longa e séria, fosse voltar voando? Não é isso? O Gabigol não está fazendo tantos gols nesta temporada, mas a gente não pode descartar ele como um grande centroavante.
não é isso? Agora, tem jogadores que precisam ser, né, afastados do Flamengo no final da temporada. Precisa rejuvenescer, né, o elenco. E a promessa que eu tenho, ô Lúcio, isso aí é título de informação e até um pouco de especulação também, porque eu tive um passarinho me contou aqui que o Flamengo vai forte no mercado na janela agora para o início da próxima temporada. E se o Flamengo rejuvenescer o elenco com a disciplina tática do Tite, né, que arruma primeiro a defesa para depois trabalhar o ataque, vai pintar coisa boa. Botafogo sendo campeão brasileiro também está muito legal, né? O Fluminense nas finais da Libertadores, né? O Vasco se reerguendo, contratando também na próxima temporada, também pode fazer uma janela mais interessante se vier aquele aporte, né, que a gente espera. Então, desta forma, os clubes do Rio estarão bem servidos, né, para trabalharem o próximo ano, o ano de 2024, de forma mais tranquila, né, e conseguir sempre o topo das tabelas dos campeonatos que forem participar. Vamos ver se meu time escapa, né? Porque agora é um pouco... Eu entendo que é possível. Para mim, na situação que estava, era impossível o Vasco superar. Mas, tendo em vista com os reforços que chegaram, ainda acho que é muito difícil, mas tá tão equilibrado o campeonato, né, que tem sempre alguém deixando a oportunidade para alguém. Aí eu vou fazer uma pergunta jurídica para o Dr. Rubem Bruno. Se fosse fácil, a luta valeria a pena? Não. Não é isso? Não valeria a pena. Por isso que a gente sempre fala, né? Você que tem alguma questão que precisa ser resolvida, você está se sentindo lesado por alguma empresa, nada de pensar no lado da empresa, não. Você tem que pensar na justiça. Se você tem os seus direitos, é importantíssimo que você não deixe para lá, não. Que você lute pelos seus direitos. Dr. Rubem Bruno está aqui para enfatizar isso. Perfeito. O Rodrigo está abordando um tema que conversamos muito com os ouvintes durante a semana. Você não pode abrir mão dos seus direitos. Existe uma crise de consciência de muitos ouvintes quando me procuram, dos meus clientes, pessoas que vêm fazer algum tipo de consulta. Eu não gosto de brigar com ninguém, eu não quero me dar bem. Quando você entra com uma ação, Rodrigo, você não está querendo entrar com uma ação para levar algum tipo de vantagem. Quando você procura o judiciário, você está querendo restabelecer um direito. Isso tem que ficar claro para os ouvintes. Tem ouvinte que às vezes acha que até... A gente está aqui na Rádio Catedral, num ambiente religioso, as pessoas ficam assim, será que é pecado? Acho que não é isso que Deus quer. São muitas pessoas que pensam assim, tá, Rodrigo? Então eu estou falando com muita gente, e além de não querer esquentar a cabeça, mas assim, o exemplo que eu sempre falo, se você pisar no meu pé, eu não tenho que te pedir desculpa, quem tem que pedir desculpa é você. Então, se a empresa está errada, você tem que ir buscar seus direitos para que eles sejam restabelecidos. E o fato de você não ir brigar pelos seus direitos faz com que você também negligencie com outros irmãos, com outras pessoas. Então, as empresas elas têm que estar cientes dos riscos que ela tem e das responsabilidades que ela tem com os demais consumidores. Então você deve sim, sempre que tiver um direito violado, tentar resolver amigavelmente, se não conseguir, entrar numa ação no judiciário. Agora, muitas perguntas que a gente tem recebido vão aí em choque com a sua profissão, Dr. Rubem Bruno. Eu sei que seria até uma questão delicada para o senhor, peço desculpas, mas eu preciso abordar esta forma, porque tenho recebido muitas perguntas a respeito deste tema, a respeito de pessoas que têm problemas com advogados, com colegas de profissão. Contratam o advogado, assinam lá o contrato e acabam sendo abandonados por esse advogado no decorrer do processo. Às vezes o processo é até terminado e a pessoa não tem, né, aquele advogado para assistir e assim receber aquela quantia de indenização, por exemplo. O que fazer quando a pessoa, no decorrer do processo, a pessoa tem um contrato assinado com um advogado e esse advogado nessa trajetória some? Rodrigo, é muito importante e bem oportuno estar falando desse tema para cliente e para os advogados também.
A maioria, a gente tem ouvintes também que são advogados, advogados sérios, mas a gente, como em toda profissão, existem falhas e os próprios ouvintes colocam aqui. Só que a gente tem que ter alguns cuidados. Então eu vou colocar, eu também já estive na condição de cliente e hoje sou advogado. Cada advogado tem uma maneira de trabalhar. Mas, Rodrigo, assim, a primeira coisa que começa a gerar um desconforto que eu percebo muito é do cliente, das pessoas reclamarem que o advogado não dá feedback, não dá retorno. O advogado não me retorna. A gente tem duas questões aí. Isso pode estar relacionado à pressa, à ansiedade por conta dos problemas que o cliente ele enfrenta, ou a gente pode estar também de frente para um problema de negligência do advogado. A Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, tem alguma resolução, algum direcionamento de conduta do advogado em termos de dar uma resposta? Quando a gente fala de feedback, é o retorno, né, ao seu cliente. Né? O cliente fez a demanda, ele espera ser assistido em todo o processo pelo advogado. Então, há uma orientação de conduta para o advogado dar o feedback para o cliente, ou mesmo que a ação não esteja em andamento, esteja travado, né, o advogado tem que entrar em contato com o cliente para dizer, né, dar uma satisfação a ele, no nosso jargão popular, uma satisfação de que o caso dele, a demanda dele está parada e por isso, né, vai precisar de um pouco mais de tempo, de paciência, enfim. A gente tem o Estatuto da OAB, que é uma lei que a gente tem que submeter e cumprir. Uma das obrigações tá dando retorno e atendimento ao cliente, só que o que tem que ficar bem claro também, a gente depende, o advogado ele depende de várias, da organização de cada poder judiciário, de cada setor do judiciário. Então, às vezes, uma ação ela vai mais rápido do que a outra, e às vezes o cliente ele tem realmente, ele fica o meu processo está 2 meses, aí não necessariamente a culpa tá no advogado. Não tem um prazo específico para você estar dando retorno, mas o que você tem que falar é você tentar contato com o advogado. Às vezes acontece comigo também, Rodrigo, assim, o cliente ele entra em contato comigo. Vai ter oportunidades que eu não vou conseguir atender ele naquela hora. Aí eu sempre peço, me dá um retorno, se eu demorar 2, 3 dias para responder, me manda a mensagem de novo, tenta me ligar. Se estiver dentro de uma razoabilidade, ok. O que não pode, o que não é razoável, Rubem? Você mandar uma mensagem para o advogado, aí mandou outra, não responder, tu leva 3, 4 meses, 1 mês sem falar com o cliente. Então isso está errado. Então você vê que existe uma proporcionalidade. E aí eu estou falando o lado do advogado e estou falando o lado do cliente. O lado do cliente, do ouvinte, é justamente esse que tem que prestar atenção. Se demora um tempo razoável, passou 1 semana, mandou outra mensagem, não recebeu retorno, o advogado não quer responder, aí a coisa já começa, aí o advogado realmente já está errado. Aí você pode, inclusive, rescindir o contrato, se você for maltratado, você pode procurar a OAB, mas deixando bem claro, Rodrigo, tem que haver uma razoabilidade, tem que ser uma coisa assim, proporcional. Às vezes o processo ele não anda, a culpa não está no advogado. As demandas jurídicas são muito altas nos fóruns, mas o retorno ele tem que sempre que ocorrer. Então, se a pessoa quiser romper o contrato unilateralmente, como é que faz isso? Pode gerar uma outra ação contra essa pessoa, do advogado contra essa pessoa, pelo rompimento do contrato? Como é que pode ser isso? O principal ponto, assim, o advogado ele vai pagar proporcionalmente ao serviço que ele prestou ao cliente. Esses honorários são tabelados? Existe a tabela da OAB, é uma tabela que ele estipula o mínimo que o advogado deve cobrar. Mas assim, Rodrigo, a maioria mas você pode fazer avaliação individual. Precisamos ser honestos, a maior parte dos advogados precisa cobrar um valor um pouco menor, na maioria das circunstâncias, senão a pessoa não consegue atender o seu cliente. Então, na maior parte das vezes, é isso que acontece. Então, existe essa possibilidade, mas conforme eu falei, é muito importante que a pessoa olhe para a razoabilidade. O que é razoável? Sabe aquela boa-fé que a gente conversa aqui, que as operadoras têm que ter, que a empresa tem que ter com a pessoa também tem que ter com o outro lado, no caso, com o advogado. É possível você rescindir o contrato, você não está preso ao advogado, mas o advogado ele tem direito a receber proporcionalmente ao tempo que ele trabalhou. Então, se a pessoa troca de advogado,
ela vai, ao final daquele processo, abandonou o kit de advogado saísse no meio do processo, ela vai ter que pagar, sim, referente ao que foi ajustado, entendeu? Proporcionalmente, não vai receber integral, isso vai ser feita uma avaliação. Se não for chegar num consenso, judicialmente isso pode ser resolvido. Mas não há necessidade, Rodrigo. Eu, por exemplo, você às vezes o cliente não acha que você... Já aconteceu de cliente querer sair dos meus serviços. Já aconteceu recentemente que ele estava... Mas cada um tem uma metodologia de trabalho. Ele estava com uma pressa. Eu falei, não depende de mim, é uma liminar, isso depende do juiz. Ele falou, não, tem um profissional que prometeu que vai conseguir. Eu falei, tudo bem, se você conseguir um profissional que vai cumprir o que o senhor está falando, você tem direito. Eu peguei, fizemos a rescisão, cobrei proporcionalmente, fizemos um acordo e ficou tudo ajustado. Comigo não tem esse tipo de problema, mas a gente sabe que tem ouvinte, recebeu relatos de ouvinte que teve problema, que o advogado supostamente teria dito, se você entrar com uma ação, não vai resolver. Aí não é uma questão só de advogado, é uma questão de você fez uma contratação como outra qualquer e o prestador de serviço está se negando a prestar. Aí você tem que entrar com uma ação, você pode ajuizar uma ação, mas assim, Rodrigo, a gente tem o Estatuto da OAB. Se você tem pisou fora da linha, passou um pouco do ponto, você pode procurar a OAB para pegar e fazer reclamação referente a alguma negligência. A gente está tratando aqui da falta de feedback, mas a gente tem aqui, eu tenho muitos clientes me procuram falando que tinha um advogado e o advogado sumiu. Acontece demais. Aí pergunto, o que eu faço? Por isso que, como qualquer outra prestação de serviço, você tem que ficar atento. Vai fazer o contrato com o advogado? Eu faço contrato. Dou uma via para o cliente. Não necessariamente hoje em dia tem que ser uma via física, Rodrigo. Você pode mandar em PDF, isso você já consegue. A modernidade exige isso. Eu trabalho assim, boa parte dos meus contratos é de forma virtual. Mas aquele contrato é onde estão as regras. Então, ao fazer um contrato com o advogado ou qualquer outro prestador, tá com alguma dúvida, tira a dúvida com o advogado. Eu costumo fazer um contrato em linguagem simples e curto, mas sempre peço para o cliente, dá uma lida, vê direitinho, tá com alguma dúvida, me pergunta, pode me perguntar. Guarda o contrato, porque se acontecer, um advogado pode falecer, ele pode se acidentar, ou, como existe em qualquer profissão, pode ter um profissional ruim. Aí você precisa acionar o judiciário. Só que o que eu recomendo? O advogado sumiu, ele levou o dinheiro. Já recebeu relatos que aconteceu isso. A gente não tem como afirmar. Mas, hipoteticamente, sendo verdade que isso aconteceu, eu recomendo que você procure a OAB, sinalize isso, que a OAB costuma ter contato do advogado, aí vai tentar, de repente, mediar um acordo ali, e se não conseguir, você pode entrar com uma ação. A gente recebeu também algumas mensagens, o Dr. Rubem Bruno, a respeito de pessoas que tiveram os documentos retidos pelo advogado que sumiu. E também pessoas, eu sei que a sua área não é a previdenciária, mas pessoas que deram entrada através da justiça de um processo de aposentadoria. Esse processo, segundo essa pessoa, foi concluído, porém ela não recebe a aposentadoria. Há alguma possibilidade do advogado estar recebendo a aposentadoria no lugar dessa pessoa? E como a pessoa que teve seus documentos retidos pelo advogado que não faz mais parte da causa dessa pessoa, como é que ela pode reaver esses documentos? Rodrigo, eu acredito que precisaria uma análise da ação, mas eu acredito que o advogado não esteja recebendo a aposentadoria por ela. Por quê? Porque quando você quando tem a concessão de um benefício, quem faz essa mediação, você indica uma conta para o cliente ele estar vindo a receber. Então eu acho isso pouco provável. Então a conta tem que ser vinculada ao CPF daquela pessoa, do beneficiário. Salvo algumas exceções extremas, sendo dada uma procuração com fim específico para que você saque por aquela pessoa, mas eu acho muito difícil isso ter acontecido. O que talvez possa ter acontecido, o que é possível, se você me perguntar, é que quando você ganha uma ação, existe uma previsão, a gente pode colocar uma previsão do advogado receber para o cliente. E é até bom, Rodrigo, eu falar isso, porque eu consigo sair na dúvida eu consigo estar aliviando os colegas que são honestos e também explicando para os ouvintes. Por que o advogado... Vou falar o meu caso e da maioria dos colegas. Por que a gente coloca para estar levantando esses valores
pelo cliente. Porque, Rodrigo, existe uma coisa chamada mandado de pagamento. Quando você ganha uma ação, você não recebe isso de imediato. Você tem que entrar com outro procedimento chamado de execução para você vir a cobrar da empresa com qual você ganha, empresa, outra parte que você ganhou. Isso leva um tempo também. Pegou, fez os cálculos, isso entra numa fila. Eu estou resumindo bastante, tá, Rodrigo? Até para tornar que os ouvintes consigam entender e enxergar. Entra numa fila para digitação de mandado de pagamento. Então, Rodrigo, ou a pessoa pode pegar, o judiciário precisa melhorar, aperfeiçoar essa parte. Ou a pessoa pega o documento e vai levantar os valores em mãos, que os valores são muito altos, mas existe agora a possibilidade da transferência para a conta. Só que, Rodrigo, muitas vezes acontece um problema. O cartório vai digitar, acidentalmente digita um valor errado. O que acontece? Não cai na conta. Se tiver na conta pro cliente, é difícil de você identificar. O cartório vai lá, quando você pede para que vá para a conta ou a conta do advogado ou a conta do cliente, você não é imediato. Isso leva um tempo. E quem melhor para monitorar isso é o próprio advogado. Então, se tem algum tipo de problema, o próprio advogado vai lá, corrige. Aí, se você depende do cliente, você tem que pegar, localizar o cliente. Então, assim, para quem é sério, consegue. O recomendável é que realmente o advogado ele receba e ele repasse para o cliente por conta de todos esses pormenores, entendeu? Então, eu adoto, a maioria das vezes eu adoto esse tipo de procedimento para o cliente. Só que a gente sabe que tem maus profissionais. Então, o que de repente, no caso, voltando ao caso dessa pessoa que você relatou, se ela teve eventualmente, recebeu danos morais ou algum valor retroativo que teria que cair na conta dela, existe a possibilidade do advogado ter levantado esse dinheiro. Mas assim, é preciso ter muita cautela e entender. Ou você vai na OAB para tentar localizar esse advogado, para saber o que aconteceu, se ele faleceu, se ele teve algum tipo de problema, se ele perdeu o contato, que se ele realmente usurpou desse dinheiro, e levar também na OAB o número do processo. Se a OAB não conseguir dar todas essas orientações, procurar um outro advogado para pegar, consultar o número do processo, ou dependendo do local onde você entrou com o processo, vai até o cartório da vara, onde foi protocolado esse processo, para saber o andamento, se tem direito. Sou autor da ação, eu estou em dúvida, eu não consigo mais localizar. Você pode me dar uma orientaçãozinha? Pelo menos uma orientação básica vai estar sendo passada. Me corrija se eu estiver errado, mas através do aplicativo Meu INSS, também a pessoa pode conferir se o benefício está sendo pago, porque vem lá a data de pagamento. Você foi perfeito, Rodrigo. Eu falei mais nesse aspecto da suspeita do advogado. É justamente o que você falou. É aí que está. Você, pelo Meu INSS, até os valores retroativos você consegue fazer a consulta. Quando você faz o ingresso de uma pensão ou de um BPC, um benefício, o INSS foi lá, indeferiu o pedido. Aí você vai recorrer administrativamente. Você não vai estar recebendo, mas se você conseguir reverter e o recurso for provido, você vai ter o benefício implantado, o benefício da aposentadoria implantada, vai constar lá no site Meu INSS a data do pagamento do retroativo, e aí você vai realmente conseguir identificar, inclusive os valores que foram recebidos anteriormente. Então, por causa disso que eu estou falando a você, que eu acho difícil o advogado ter recebido por ela. Se veio receber um dano moral, algum outro tipo de procedimento, de trâmite que não dependa do INSS, eu acho aí sim possível. Mas receber por ela eu acho bem mais complicado. Aí, Dr. Rubem, me deu o trampolim para uma questão que a gente vai levantar logo depois do nosso primeiro intervalo, BPC. O que é BPC, né, e de que forma as pessoas podem, né, ser agraciadas ou beneficiadas, né, beneficiárias desse BPC. Daqui a pouco, no nosso próximo bloco, vamos para um intervalo e já voltamos com o Em Dia com a Notícia. Em Dia com a Notícia. Voltamos com o nosso Em Dia com a Notícia especial desse dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Obrigado, Nossa Senhora Aparecida, pela essa bênção tão grande de ter de volta a minha mãe em casa. Obrigado a todas as orações que vocês depositaram a favor da saúde da minha mãe. Obrigado demais, obrigado. Voltamos então a falar com o Dr. Rubem Bruno, mas amanhã também é um dia muito especial, Dr. Rubem Bruno. Me conta. Isso, amanhã, dia 13 de outubro, é dia do fisioterapeuta. Tem profissionais, Rodrigo, que quando fazem a profissão com amor,
se confunde com a própria personalidade. Você não sabe, né? Por exemplo, você ama a sua profissão. O Rodrigo é o jornalista, é a pessoa Rodrigo, você é um só. E tem uma pessoa muito especial que é uma brilhante fisioterapeuta, que é a minha esposa Tatiane. Opa! Eu tenho uma profunda admiração. Não posso nem falar assim, não é por causa disso que ela é minha esposa. Assim, é um dos motivos dela ser a minha esposa, é por causa disso, por conta da admiração que eu tenho pelo trabalho dela. Rodrigo, eu tive a oportunidade de estar acompanhando. Ela uma das áreas que ela trabalha é a fisioterapia respiratória. Ela cuida de crianças e, assim, Rodrigo, é mágico. Você vê a forma do atendimento, a criança já tendo reações, evolução. Ou ela é muito querida pelos pacientes dela. É uma característica que ela tem, que é algo raro hoje em dia, você ter a pessoalidade. A pessoa fala tanto, confunde profissionalismo com frieza. Então tem uma admiração muito grande por ela, porque ela consegue ser o que ela é em casa, o que ela é. Então, um beijo muito especial para minha esposa, que eu tanto amo, uma brilhante fisioterapeuta, que é a minha esposa Tatiane. A Tatiane, então, é a fisioterapeuta que faz os músculos do coração do Dr. Rubem Bruno, né, se fortalecerem, né? Isso que é importante. Tatiane, um beijo pra você. Obrigado aqui por nos ceder o maridão todas as quintas-feiras, né, para esclarecer as dúvidas de direito. Por falar em direito, no bloco anterior eu falei de BPC, Benefício de Prestação Continuada. Mas o que é isso, Dr. Rubem Bruno? Quem tem direito a isso? Rodrigo, é super importante, é um benefício constitucional, não é uma aposentadoria. A gente teve a oportunidade de falar na segunda-feira, sem ser essa que passou a outra, na questão quando eu falo dos idosos, da qualidade de vida dos idosos, porque esse benefício, uma das pessoas que tem esse tipo de direito são os idosos. Os idosos a partir de 65 anos que não tem nenhuma renda. E agora eu vou explicar com bastante calma. Mas precisa ter contribuído para a Previdência Social? Não precisa, não precisa. Justamente para atender a esse tipo de pessoa que não consegue ter uma aposentadoria, que não tem renda familiar, que não tem a renda, ou é a parte um pouquinho mais complicada, mas que eu vou tornar simples. A exigência é que a renda familiar seja, que chamam de per capita, é de 1/4 de salário mínimo. Transformando isso para a prática, vamos colocar que você tem um idoso em casa, tem 4 pessoas, a renda de uma daquelas pessoas, só uma pessoa trabalha. Aí como é que você vai saber o que é 1/4 de salário mínimo, a renda familiar? Você divide o salário mínimo, são 4 pessoas, você divide o salário mínimo por 4, se bater por volta de 330, o idoso ele tem direito a pedir esse valor, mas isso independe. O que é 1/4? É metade da metade. Então, se forem 2 pessoas, é a mesma coisa. Você vai lá, divide por 2. Sou eu e o meu marido, e ele recebe menos de um salário mínimo. Deu lá 300, quando você for lá, somou e dividiu pela quantidade de pessoas que tem lá, bateu 330, você já tem direito a fazer esse pedido. E como é que faz esse pedido? Esse pedido, você deve ir, a primeira medida, você deve ir no CRAS, dá uma pesquisada. O CRAS são órgãos da Prefeitura de Assistência Social. Você vai estar lá, vai estar se cadastrando no CAD único, que é aquele número social que você tem vinculado ao governo federal. A partir dele, você vai estar colocando a sua realidade familiar, a sua realidade econômica. Você vai estar ali falando a sua situação, quantas pessoas vivem ali. Então, quando você foi lá no CRAS, foi lá fez seu cadastro único, você já tem direito a entrar com o pedido do benefício direto no meu INSS. Você também pode pedir um advogado para estar ali auxiliando e você vai ter esse direito, repetindo, ele não é uma aposentadoria, você não precisa ter contribuído, ele não tem 13º, tá? E o valor, Rodrigo, é referente a um salário mínimo. E tem outras observações, não é somente a pessoa idosa que tem direito a receber. As pessoas com deficiência também têm direito a estar recebendo. E pessoa com deficiência não é somente o cadeirante, o cego, é aquele que tem algum tipo de alguma limitação intelectual e não está necessariamente vinculado, Rodrigo, à questão de trabalhar.
A sua da onde você tem que partir, a pessoa ela tem uma limitação de conviver em igualdade a outras pessoas. Tem algum tipo de limitação. Então você vai estar levando o laudo médico, você vai estar levando o psicólogo, por exemplo, autistas têm direito. Então, as pessoas com deficiência também têm esse direito a esse benefício, que é super importante. Ele é constitucional, que é justamente para acabar com visar, dar um amparo em relação à pobreza. O senhor falou de pessoas idosas, a gente adora a melhor idade, e o senhor preparou uma cartilha, né? A meu pedido, a partir de uma participação num programa que a gente estava falando sobre envelhecimento saudável, o senhor teve a iniciativa de preparar uma cartilha para que possa orientar as pessoas idosas a ter contato com os seus direitos garantidos por lei. Como adquirir essa cartilha? Exatamente, o nome da cartilha é os principais direitos das pessoas idosas. Vocês podem estar conseguindo me pedindo pelo WhatsApp 21 9 6510 8066. Se eu não conseguir anotar o fim do programa, já combinei com o Rodrigo que eu vou estar passando. Pode conseguir também nas redes sociais. Instagram, @Ruben, com M de Maria, RUBEM, Bruno, DR, D de dado, R de Ruben. Então, @Ruben Bruno DR. Tem lá na rede social, tem lá nos meus stories tem e-books. Você pode clicar lá. Não conseguiu? Me pede, manda uma mensagem pra mim, alguma postagem. Eu quero a cartilha, me manda. Tô também no Facebook. Ruben Bruno, vamos falar direito, vai estar lá minha foto, você pode pedir também. Agora vamos falar um pouco de direito do consumidor, que é a sua área efetiva, Dr. Ruben Bruno. Muitas mensagens tenho recebido a respeito de pessoas que perderam o emprego e têm o seu plano de saúde vinculado à empresa. A operadora de saúde pode tirar ele dos quadros, né, dos beneficiários, no mesmo momento que a rescisão é assinada? Como é que é isso? Não pode, Rodrigo. A gente tem que fazer uma observação primeiro. A questão do teu aviso prévio, que você tem um aviso prévio a cumprir. Então, se eu der muita explicação do que é aviso prévio, eu vou estar me estendendo demais, a gente vai perder o foco. Mas assim, o fato de você não às vezes você tem um aviso prévio indenizado e tem um aviso prévio trabalhado. Então, mesmo que o aviso prévio não seja trabalhado, ele seja indenizado pelo tempo que você tem de aviso prévio, a empresa ela tem que bancar esse período do plano de saúde. É o primeiro ponto. Então, não é do seu desligamento, é do término do aviso prévio. Já começa por aí. Existe a possibilidade do encerramento, Rodrigo, se for de coparticipação. Então, se for coparticipação, a operadora ela não é obrigada a manter. Eu conheço casos em que a coparticipação se mantém com o empregado, com o plano empresarial. Só que você não é de imediato. Você tem 2 anos para se manter naquele plano, mas você vai custear, se você quiser, porque o valor ele é diferenciado. Então você pode pedir ao plano de saúde para que você se mantenha, mas você tem que pagar por isso, por esses valores. E aí você vai para um plano com adesão? Não, você continua como plano empresarial. Com plano empresarial. Vai estar pagando aquele valor, mas só durante esse período. Entendeu? A operadora ela só pode de lhe manter no plano empresarial mesmo sem você trabalhar na empresa durante esse período que eu falei, de 2 anos. Então, o período então é do aviso prévio, não, né? De 2 anos. Terminou o aviso prévio, você pode manter, se não for coparticipação. Coparticipação é aquele plano que você paga parte do cada consulta que você vai fazer, você paga uma fatia do plano. Para aposentado também, tá, Rodrigo? Também acontece isso. Agora, doutor Ruben Bruno, algo que a gente tem recebido muito, mas muito, são os hidrômetros que têm sido instalados na cidade do Rio de Janeiro e as pessoas, né, reclamam, né, do aspecto deles, né, da aparência, reclamam que esses hidrômetros eles são furtados. Qual é a responsabilidade do consumidor em relação a esses hidrômetros? O que está surgindo muita polêmica, porque a primeira consulta que eu recebo podem tirar o hidrômetro de dentro da minha residência e colocar na área externa? Pode, isso é possível. Devo ser cobrado por isso? Não deve ser cobrado por isso, que é a responsabilidade da concessionária. A conservação, a partir do momento que ela coloca do lado de fora, ela passa a ser responsável pela conservação, o que tem gerado muito problema. O local onde está sendo instalado, eu peguei uma querida ouvinte nossa,
ela colocou justamente que eles colocaram bem na saída da garagem. E para ela depende muito da acessibilidade para tá andando. Então parece que ela tá conseguindo resolver administrativamente. Mas assim, qual é o outro problema? Eles vão lá, destroem a calçada e não recompõem a calçada. Eu girando por várias ruas, eu tenho feito até essa contagem de quantos hidrômetros estão ficando sem aquela tampa. Eu contei 4 ou 5 você andando. Então eles são obrigados a estar recolocando e você não é responsável por isso. A pessoa foi lá, se acidentou, aconteceu algum tipo de problema por conta daquele buraco, a recomendação que eu dou: vá até a delegacia, faça um registro de ocorrência para você ter garantido se você se machucou, teve uma lesão. Vá até a delegacia, reclame junto à concessionária e fale o que aconteceu, que você tem inclusive direito de ter os prejuízos que levaram você, seja dano moral, você deixou ser autônomo, deixou de trabalhar, medicamento, a operadora, a concessionária é obrigada a estar pagando. Então, a partir do momento que ela colocou o hidrômetro lá, ela pode colocar o hidrômetro do lado de fora, mas ela passa a ser responsável pela manutenção e não só a manutenção, pela segurança que aquele hidrômetro vai estar não somente para você, que é o usuário, assim como qualquer outro cidadão que venha lá, tropece, alguma coisa nesse sentido. Uma questão também muito recorrente, os nossos ouvintes mandam bastante perguntas a respeito de conta paga 2 vezes. Por descuido da pessoa, a pessoa já tinha pago aquela conta, mas acabou novamente pagando, né, porque, enfim, se descuidou mesmo, né, e acabou então tendo uma duplicidade de pagamento. Como resolver isso, doutor Rubem Bruno? Rodrigo, a gente tem 2 coisas, a gente tem 2 aspectos aí. Se você acidentalmente pagou 2 vezes a mesma conta, aí você tem que conversar, ou para que seja abatido, ou para que o dinheiro seja devolvido. Agora, se você foi cobrado errado... A empresa é obrigada a ressarcir esse dinheiro? Se você pagou, você fez um pagamento de algo que ela não faz jus a estar recebendo, sim, ela é obrigada a estar devolvendo esses valores. Porque ela não pode ficar com dinheiro que não é dela. Entendeu? Então, e essa devolução é imediata ou não? Deve ser imediata. Tem que ter um prazo razoável, não tem algo determinado em lei, entendeu, Rodrigo? Tem que ser um período razoável, não pode levar 3, 4 meses, entendeu? Então, dá um prazo razoável, 1 semana, 1 mês, para estar devolvendo. Aí, mas tem uma diferença. Por exemplo, se você foi cobrado por um valor, recebeu a cobrança novamente e você pagou, qualquer cobrança equivocada, qualquer cobrança errada que você receber e você pagar, existe uma coisa chamada repetição de indébito. O que significa? Quando você paga por algo que não deveria ter sido cobrado, a empresa ela tem que devolver esse valor a você com juros e correção monetária e o valor em dobro. Então você tem que receber, além do que você pagou de forma equivocada, você tem que receber o valor dobrado acrescido de juros e correção monetária. A respeito ainda de conta, a empresa pode mudar a data de pagamento por ela mesma ou tem que comunicar ou tem que pedir ao consumidor essa mudança de data de pagamento? Jamais, Rodrigo. Embora não seja muito o ouvinte ele não consiga estar visualizando, uma contratação é um contrato. Então, se a partir do momento que você ajustou que aquela data que você quer que seja cobrada, não pode ser cobrada de forma aleatória, alterado. Então isso pode inclusive implicar numa rescisão de contrato ou você entrar com uma ação para que obrigue a empresa que ela mantenha aquele valor, aquela data de pagamento. Tem até outra questão nesse assunto. E quem define a data de pagamento? A empresa ou o consumidor? Isso pode ser ajustado entre as 2 partes, entendeu? Porque às vezes a empresa ela tem datas para estar recebendo, ela não pode ser somente uma, havendo mais de uma data, você pode estar escolhendo entre elas. Então isso pode ser ajustado entre a empresa, porque às vezes ela não recebe determinado... dia 16 eu não tenho vencimento, eu tenho 1º, 14, tenho 15, 30... Então, pode ser ajustado nesse sentido. Dessa forma, nós vamos para o próximo bloco de comerciais e já voltamos com o Em Dia com a Notícia. Em Dia com a Notícia. Voltamos com o nosso Em Dia com a Notícia, especial desse dia 12 de outubro, quinta-feira, dia de Nossa Senhora Aparecida,
padroeira do Brasil. E é claro que para você contribuir nesse dia tão abençoado, é importantíssimo para a Rádio Catedral a sua contribuição, a sua corresponsabilização com essa obra da nossa igreja. Então, Chaves Pix, 35 79 79 68 00 0175 35 79 79 68 00 0175 ou então amigosdarradio@radiocatedral.com.br amigosdarradio@radiocatedral.com.br. Doutor Rubem Bruno, nosso comentarista de todas as quintas-feiras, ele gosta de falar que ele é da quinta série, né? Porque ele tem humor infantil, né? Ele gosta de brincar, né? Gosta de fazer memes, né? Então ele... E agora parece que ele tá numa sala de aula, Lúcio, porque ele levantou o dedo porque quer falar, então fale, doutor Rubem Bruno. Hoje é dia 12 de outubro, é dia das crianças, não Dia das poderia crianças, deixar claro, passar claro, a minha amada filha Estherzinha. Esther. Um beijo gigante, minha filha. Parabéns pelo seu dia. Você é muito especial, papai. Papai ama muito você. Parabéns a todas as crianças, né? Através da Esther, eu parabenizo, abraço a todas as crianças, porque o mundo precisa do coração de uma criança. Há uma frase vascaína que fala sobre isso, não é? Enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. Então, né? E enquanto houver um coração infantil, a gente vai perpetuar a ingenuidade que o mundo tanto precisa, né? Da pureza de uma criança nesse mundo tão violento. Exatamente, Rodrigo. E a gente está falando de uma certa violência também, que não é cometida com armas, mas na relação entre cliente e consumidor. Por falar nisso, doutor Rubem Bruno, algo que eu tenho recebido muito, né, perguntas de pessoas que nunca tiveram cadastro com determinada empresa e recebem em casa aquela cartinha de cobrança de uma empresa que não tem nem relação nenhuma com o nosso ouvinte, com ele sendo consumidor daquela empresa. O que fazer nesse caso, doutor Rubem Bruno? Rodrigo, olha, se você recebeu uma cobrança, nós falamos no último bloco de cobranças indevidas, em que você tem um cadastro numa determinada empresa, recebe uma cobrança que não deve pagar, e a gente tá tendo uma explosão de casos de empresas mesmo, não é nem golpe não, concessionária, lojas que fazem cobrança, mandam uma cobrança para o Rodrigo nunca teve nenhum vínculo, nunca teve qualquer contrato com ela. Então a gente tem alguns problemas aí. Você tem também, se você efetuar o pagamento, você vai ter o mesmo direito que teve lá que nós falamos da repetição de indébito, que é receber todo o valor que você cobrou, que você pagou de forma indevida, acrescida de juros e correção monetária. E um passo muito importante, você tem direito a requerer amigavelmente com a empresa para que ela, primeiro, fale como que ela conseguiu seus dados. É o primeiro ponto, que você não passou dado nenhum, de alguma forma apareceu lá. Segundo, que faça que extinga a dívida e que cancele essa conta, anule esse cadastro lá para continuar nem falar em contratação, porque você não contratou, não há contrato. Não conseguiu resolver, sempre repito, nesse programa nós não falamos, mas número de protocolo, fez contato, pegou o número de protocolo, então você vai e faz a reclamação. Não resolveu administrativamente, quando a gente fala amigavelmente, você tem direito a entrar com uma ação e pedir, inclusive, danos morais, que é o dano que a gente fala, que todo o estresse que você está suportando, que é todo aquele dano que você não consegue, você sente... Mensurar, exatamente. Então, você tem direito a pedir e tem o caráter pedagógico também, que é a empresa, para que a empresa justamente ela não repita esse tipo de comportamento. Então, é um caso que eu recomendo firmemente que você ingresse com uma ação. Agora, há outros casos também, doutor Rubem Bruno, de pessoas que têm um contrato com determinada empresa, quis encerrar esse contrato, né, foi encerrado o contrato, você entrou, né, ligou para a empresa ou mandou uma mensagem sobre um nada consta, então você não tem dívida nenhuma mais com aquela empresa, e depois de algum tempo a empresa vem te cobrar algo retroativo. O que fazer nesses casos?
Olha, Rodrigo, você tem que você faz a reclamação junto à empresa. É importante que você tenha os comprovantes, sempre quando você fizer o pagamento, a modernidade facilita muito algumas coisas. Por exemplo, você fazer um pagamento online, você consegue ter lá no registrado. Eu faço até essa recomendação, tá, Rodrigo? Não necessariamente se você faça o pagamento online, mas se você fizer o pagamento no cartão de débito, vai ter lá no seu extrato para onde foi aquele pagamento. No dinheiro é um pouco mais difícil, porque quando você faz o pagamento, aquele comprovante ele vai apagando com o tempo. Então, a gente sempre recomenda que você tire quando você fizer, que você tire uma xerox para não estar apagando e fique um determinado tempo, se você precisar entrar com uma ação contra ou então pelo menos anote, né, o código de barra, o número do código pago. A xerox é o que eu mais indico, entendeu, Rodrigo? Se você não vai fazer o pagamento não vai fazer o pagamento eletronicamente ou então no banco pelo cartão, que você tire uma xerox, até por uma questão de garantia. Você contestou aquela conta, você tem direito à aplicação também de danos morais, pedir a extinção daquela dívida e a aplicação do dano moral. A gente está até conversando que é tema, né? A gente está falando muito de abusos de empresas, mas também tem um caso que a gente estava até conversando ainda há pouco em relação ao que está passando a questão, um caso bem específico que a gente está vivendo agora, lá em Israel, né? Que está tendo Isso, por conta do conflito no Oriente Médio, né, entre Israel e Hamas, Israel e Palestina, muitas pessoas têm mandado mensagens também, porque contrataram uma empresa de viagens para fazer uma peregrinação à Terra Santa. Só que essas empresas alegam que não podem adiar essa viagem porque o ponto de partida é o Cairo, né, é o Egito. Não é isso? Então, não teria o porquê adiar essa viagem, mesmo essa viagem, né, indo na sequência para Israel. Rodrigo, o que acontece? Esse caso imprevisto, a empresa ela deve garantir os direitos, que o direito do ouvinte ele seja cumprido. E o que acontece? É um caso imprevisto, mas a empresa ela tem sim que suportar esses imprevistos. Ela que é responsável. Não há de falar... quando você for reclamar, vão querer logo alegar que eles falam fato de terceiro. Ou seja, aconteceu alguma coisa que não tem culpa. Mas, Rodrigo, acontece o seguinte. O consumidor ele não tem culpa também que isso está acontecendo. Então, ele não fez a viagem. Acontece algo muito grave. É muito relevante. Então, isso tem que ser negociado. É uma viagem, você ir para um lugar dessa magnitude, você se planejou naturalmente durante alguns anos, minimamente meses para estar viajando. Se você for cancelar o contrato, você também vai ter um prejuízo que naturalmente você não sabe quando que você vai poder fazer essa viagem e por aquele preço. Então a primeira medida, converse com a empresa. Fale com ela. A empresa geralmente é que nem gato, né? Escaldado. Você vai falar, ela já se arrepia todo e já vai para cima de você. Então você tente quebrar a empresa, desculpa a expressão, mas tente conversar, falar, entendo que o meu direito, eu sei que independentemente do que tenha acontecido lá, que não seja culpa de vocês, a culpa também não é minha. Então você deve arcar, eu tenho direito a cancelamento. Aí quando você já fala assim, Rodrigo, você já desarma um pouco. Mas não resolveu amigavelmente, não conseguiu negociar, você pode sim fazer esse pedido de cancelamento. E se não for resolvido, aí infelizmente, você vai ter que judicializar. Porque acontece o seguinte, Rodrigo, você vai ter que mostrar para o juiz que você não tem como viajar para Israel ou para Egito, porque você tem risco de morrer, de acontecer alguma coisa, de ficar lá preso. Então, é um motivo muito relevante, é uma teoria da imprevisão. A gente teve muito isso na pandemia. Por conta da pandemia, a gente teve que fazer cancelamentos de contratos de aluguel. A gente teve uma série de... Então, a mesma coisa se aplica a esse tipo de viagem. Então, converse com a empresa, tente resolver amigavelmente. Aí a dúvida, a empresa está falando que teve dificuldade com o aeroporto, teve dificuldade com determinado hotel. Olha, quem vai responder... Se você está indo, se você pagou a uma agência de viagem, quem tem que se responsabilizar é a agência de viagem que é responsável por todo esse pacote. A gente tem recebido também muitas mensagens a respeito de empréstimo consignado. Até que ponto esse empréstimo pode comprometer a renda da pessoa?
Olha, Rodrigo, existe a gente chama de um entendimento dos tribunais que isso não possa passar de 30% do valor. Não pode ser que a pessoa não consiga mais sustentar. Houve uma modificação, inclusive, na lei em relação a isso, aumentando um pouquinho. Mas se você está passando por um aperto, a empresa ela foi concedendo o benefício, você não está recebendo nada, então isso não é justo. Então você pode renegociar, e se a empresa se negar, você pode ingressar com uma ação no judiciário, justamente para que você consiga estar arcando, porque já pensou, você ter 90% da tua renda comprometida, existe uma responsabilidade também das empresas para verificar a margem do empréstimo consignado. Então é possível que você tente primeiro com a empresa, e não resolvendo, você pode entrar com uma ação na justiça para justamente estar rediscutindo essa questão. Na realidade do seu consultório, Dr. Rubem Bruno, qual é a questão em defesa do consumidor da sua área que mais tem chegado para o senhor neste momento? Olha, Rodrigo, a questão que mais chega é em relação a consumidor. Cancelamento de compra, a pessoa faz a compra, pega uma promoção, compra uma camisa, por exemplo, aí a empresa vai lá, demora a entregar, simplesmente cancela e devolve o dinheiro. Isso não pode acontecer. A pessoa não pode, então, a empresa então não pode desistir de enviar o material, o produto para aquela pessoa. Por conta própria não, tem que haver a negociação junto ao consumidor, porque se ela devolver, você pode inclusive entrar, falar para ela que você quer aquele produto. Se ela não tiver aquele produto, que ela mande um produto igual ou semelhante, e você tem direito a tá exigindo, porque você pode imputar isso a uma fraude. Você vai lá, recebe dinheiro, vai recebendo, dá uma desculpa qualquer, não tem mais o produto, vou devolver. E acontece muito, tá, Rodrigo, da pessoa chegar, ter cancelado a compra, aí quando vai ver, aquele produto tá disponível e você não consegue comprar por aquele valor. Então você vai, reclama, anota número de protocolo e resguarda o seu direito. Você falou outra pergunta, em direito de família, o que cai muito em relação a direito de família é dúvida em relação à pensão alimentícia. A gente conversa muito em relação a isso, quanto que pode ser cobrado, se só pode ser de pai para filho. A dúvida vem muito nesse sentido. O pai não tem condições de pagar, quem que pode pagar? Os avós podem pagar a pensão alimentícia. O juiz vai observar entre os 4 avós quem tem a melhor possibilidade. A gente teve uma pergunta de uma ouvinte recentemente, até curiosa, falando que se o irmão poderia pagar pensão alimentícia para outro irmão. Aqui a gente pode conversar até de forma um pouco mais detalhada. Existe sim essa possibilidade, Rodrigo, mas antes de chegar do irmão pagar a pensão para outro irmão, tem que ser checada se existe condição dos ascendentes e dos descendentes diretos, que é se a pessoa tem pai e mãe, elas podem pagar a pensão. Se tem filhos, os filhos também são responsáveis por esse pagamento. Observar também a condição. Não tendo, aí você pode chegar, pedir para o juiz fazer uma análise se o irmão tem condições financeiras de estar ajudando no sustento daquele irmão. Agora, me recorreu também uma pergunta a respeito da defesa do consumidor. O senhor falou a respeito de produto que a empresa desistiu da compra e enviou o dinheiro de volta para o cliente. Há também casos em que o cliente recebe aquele produto, não foi aquilo que ele esperava, porque foi uma compra de internet, ele desistiu da compra e devolve o produto para a empresa. Quem paga o frete nesse caso? A empresa é responsável pelo frete. O direito de desistência. Qualquer compra que é feita fora do estabelecimento, a primeira coisa que a gente se remete é a compra online, né? Não é só compra online, é compra fora do estabelecimento. E tendo um seguinte ponto importante, Rodrigo, não é só fora, é o lugar onde você não vê. Às vezes você está numa determinada loja que você pode fazer a compra dentro daquela loja. Você não vai comprar, você não está vendo o produto, então você também tem o direito de desistência. Chegou lá, o produto não é de acordo com o que você quer, durante até o 7º dia, você tem direito de devolver o produto, de desistir, acrescido de devolução com juros e correção monetária, mas não se limita também só a produto não, tá, Rodrigo? A serviço também. Você contratou um curso, contratou uma consultoria,
à distância também faz jus a esse direito de desistência. Isso veio bem a calhar, espero que não aconteça com o senhor, espero que o presente que o senhor comprou para a Esther, ela goste muito, né, e não queira trocar. Mas, né, a criança que não gostar do presente, então o pai tem esse prazo aí, o pai, a mãe, o responsável, enfim, tem esse prazo aí de 7 dias, então, para a desistência. Viu e não gostou, e eu vou reiterar. Se você foi na loja, não tinha um produto e comprou lá naquela bancada online, que eu tô recebendo muita dúvida em relação a isso, também é considerado compra à distância, porque você não estava vendo o produto. Agora, aquele produto que é de promoção, tá lá, a empresa pode colocar o produto, ó, produto na promoção, não trocamos. Não existe isso, Rodrigo. O direito do consumidor, ele prevê que você não pode abrir mão dos seus direitos. Não é só você vê muito nessas lojas. Eu tô rindo porque eu lembrei de uma situação em Madureira, tava lá, produto quebrado, com um determinado defeito, não aceitamos troca. Não existe isso. Um produto que apresenta defeito, você tem direito. Qual é a regra, Rodrigo? A troca, ela só é obrigatória a partir do momento em que a loja se comprometeu a fazer a troca de maneira imediata, mas não havendo essa previsão, você leva o produto, faz a queixa que tem um determinado problema, a empresa ela tem 30 dias para estar resolvendo o problema. Se ela não resolver em 30 dias, você tem direito à devolução do valor. Agora, doutor Rubem Bruno, aquela criança ganhou aquele patins, aquele skate, usou, não gostou, pode devolver? Olha, Rodrigo, é uma questão um pouco delicada, porque, por exemplo... Teve uso, não pode? Não, eu entendo que sim, porque você foi andar com patins, soltou a roda, aconteceu algum tipo de problema, então, por exemplo, o patins, ele é antiderrapante. Aí você chega lá, a primeira coisa que acontece, a criança vai lá e cai. Então você tem como saber o quê? Utilizando o produto. Então você tem direito sim, eu entendo que há o direito de existência aí. Doutor Rubem Bruno, são muitas questões, mas nosso tempo terminou. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Até a próxima quinta-feira. Até a próxima quinta-feira. Um beijão na sua mãe. Tô feliz por você também, meu Obrigado amigo. pelo carinho. Até amanhã, minha gente amiga. 11h05, se Deus quiser, ele há de querer. Em Dia com a Notícia volta amanhã.